Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Eu sou o José Pedro e hoje estamos no 7º episódio do 2º módulo. Vou estar à conversa com o Paulo, da nossa equipa de formadores. Olá, Paulo. Olá, Zé Pedro. Olá a todos os que nos estão a ouvir e aos quais agradecemos desde já o tempo e interesse. É com muito, muito gosto que estou aqui convosco. Seja bem-vindo de volta, Paulo. Obrigado. Já passaram alguns episódios desde que estiveste aqui, pela última vez. Pergunto-te como é que está o grupo de quinta que estás a orientar com a Mafalda lá na paróquia da Ariosa. Enfim, um grupo menos numeroso do que o do domingo, mas que se mantém firme neste caminho de procura e de discernimento nos ensinamentos de Deus. Tem sido para nós muito enriquecedora a partilha de reflexões e de experiências vividas em conjunto. Paulo, antes de avançar, acho que devemos dar aqui 2 notas aos nossos ouvintes. A primeira é uma referência temporal que é indispensável. Habitualmente tentamos não marcar os episódios no tempo, porque os nossos ouvintes podem estar a ouvir em momentos muito dispares, não é? Mas esta referência tinha mesmo de ser feita. É uma nota de profundo pesar pelo falecimento do nosso querido Papa Francisco e acredito que quem nos ouve partilha o nosso sentimento, não é? Sim, estamos tristes pela sua partida, mas confiamos que já está na alegria e na paz que nunca acaba junto do Pai. Penso que nos sentimos algo órfãos, pelo menos até termos um novo vigário de Jesus a conduzir a Igreja. Sim, é isso mesmo. Neste podcast, quem nos ouve sabe que citamos vezes sem conta o nosso querido Papa Francisco, acima de tudo porque foi o vigário de Jesus na Terra nos últimos 12 anos. E damos graças a Deus pela sua vida que espelhava o Evangelho. Mas nesta altura em que gravamos, ainda estamos a aguardar o início da escolha do seu sucessor. E é importante sublinhar que nós católicos acreditamos que em cada momento da história o Espírito Santo nos proporciona o Papa que o mundo necessita, não é? Isso mesmo. Todos aqui tínhamos imenso carinho por Francisco e pela sua postura da misericórdia e de cuidado para com todos, em especial dos mais necessitados. Mas também é verdade que aqui já demos relevo a textos de João Paulo II, de Bento XVI, enfim, que tinham outros dons importantes no seu tempo. É isso mesmo. E é como dizes, já manifestamos esse carinho para os anteriores papas e como eu ouvia no outro dia, felizmente, vivemos numa época em que os papas têm sido verdadeiros esteios da fé. E a prova disto é que um após outro começam a ser confirmados nos altares como santos, não é? Pedimos também que Francisco continue a trabalhar pela Igreja, agora já a partir do céu, e possa interceder junto de Deus pelas necessidades deste mundo atualmente. E será também bom, se calhar, explicar aos nossos ouvintes que, entretanto, iremos continuar a citar na mesma os textos de Francisco, pelo menos até que surjam textos do novo Papa. Sim, fizeste bem a lembrar. Nessa altura tentaremos fazer uma transição adequada, embora humanamente falando vamos sentir saudades, porque Francisco nos marcou tanto e deixou tantos escritos ótimos. Entretanto, Paulo, devíamos fazer a tal segunda nota, e aqui é uma coisa menos importante, mas devemos dizê-lo que é uma errata, ou seja, foi um pequeno lapso cometido num episódio anterior. Queres situar-nos, por favor? Então, no final do episódio 4, tu e a Mafalda comentaram a passagem em que Jesus envia os 12 apóstolos, ou seja, apenas os discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago, João, enfim, etc. E no início do episódio 5, tu e a Ana recapitulavam o episódio anterior, mas aí, por lapso, comentaram outra passagem semelhante, que é o envio de Jesus dos 72 discípulos.
É isso mesmo. E aí por isso pedimos desculpa aos ouvintes. Ora, olhando a narrativa dos Evangelhos, o envio dos 72 discípulos é posterior. Aliás, nós demos conta do erro porque eu e a Sandrina voltamos a falar do envio dos 72 nesse último episódio, que foi o 6º. Portanto, Paulo, para resumir, para não ficarem dúvidas, no episódio 4, Jesus primeiro envia os 12 apóstolos, especificamente para Israel, para esses irem preparar o essencial do anúncio do reino de Deus aos judeus. Exatamente. E depois, no episódio 6, Jesus então envia 72 discípulos a toda a cidade e a todo o lugar onde ele próprio deveria ir. Ou seja, aqui é uma missão mais universal nas regiões de Israel, onde viviam também muitos não-judeus. E no fundo trata-se de um gesto de expansão da missão, de abrir caminho para todos os povos. Antes de começar a falar do tema de hoje, queres-nos resumir, Zé Pedro, o que tu e a Sandrina abordaram no último episódio? Aliás, foi precisamente o 6º, a tenda, o pastor e os lobos. Sim, fazemos sempre isso, recapitular. E então, a tenda transporta-nos para a passagem em que Jesus revela a sua glória na transfiguração, no cimo do monte, onde Jesus irradia uma luz que desperta nos discípulos o desejo de fazer tendas provisórias. Mas Jesus aponta para o que ainda falta até à ressurreição. O caminho passa por aprender a misericórdia que ultrapassa a lógica calculista do mundo. E depois vemos a referência de Jesus, o bom pastor, que nunca desiste de ir em busca de cada um de nós, qual a ovelha perdida. E sabemos que depois de encontrados e acolhidos, ele pede-nos para o testemunhar, fora do redil, no meio das pastagens. Mas Jesus avisa que devemos ir como cordeiros para o meio de lobos. Aqui no fundo a terceira parte do título alusiva aos lobos que podem aparecer no caminho, tal como ele, Jesus, também os teve, e vamos ver isso continua a tê-los no episódio de hoje. Os fariseus, presos na sua cegueira, não se deixaram tocar pelas curas de Jesus e começam a pensar em eliminá-lo. É verdade, e hoje, envolvidos tantos séculos, esse discurso continua muito atual. Diria que ainda mais interpelador, pois quem já tentou já terá sentido na pele que a observância da palavra de Deus é difícil. Há muitas dificuldades ou aparecem os lobos. Sim. Mas os seguidores sabem que quando estão em missão pelo Senhor, lhes é assegurada sempre a ajuda pelo Espírito Santo. É isso mesmo. E Paulo, convém lembrar que nós estamos aqui a percorrer a vida de Jesus em 12 passos e vamos seguindo a sequência dos Evangelhos. No episódio de hoje vamos dedicar-nos ao Evangelho de Lucas entre os capítulos 10 e 15, para quem quiser seguir. Sim, e iremos recordar algumas das parábolas mais significativas que Jesus ensinava à medida que anunciava o reino de Deus pelas várias terras onde ia passando. O episódio de hoje tem um outro título enigmático que nos fala das duas parábolas mais notáveis do episódio. Uma a abrir e a outra a encerrar este episódio. Muito bem, já lá iremos. Voltando ao ponto que deixamos no último episódio, poucos dias depois deste regresso dos tais 72 discípulos da sua missão, Jesus e os seus permaneceram em marcha, visitando várias cidades da Judeia. E, a certa altura, chegam a Betânia, que é uma aldeia próxima de Jerusalém. E lá, um doutor da lei queria fazer-lhe perguntas e pô-lo à prova, não é, Paulo? Sim, perguntou ele a Jesus: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, respondeu-lhe com outra pergunta. Na lei, que está escrito, como lês? As escrituras eram-lhe familiares e ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ao escriba esta resposta não lhe bastou e disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí, Paulo, começa Jesus a contar uma parábola que todos nós conhecemos bem, que diz assim: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despirem e lhe baterem,
se foram embora, deixando-o meio morto. Jesus continua: por acaso, um sacerdote ia por aquele caminho. Ao vê-lo, passou ao largo. De igual modo, também um levita que passava por aquele lugar, ao vê-lo, passou ao largo. Mas um samaritano que seguia no caminho passou junto dele e, ao vê-lo, ficou profundamente compadecido. E indo ter com ele, ligou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho. Depois de o colocar sobre a sua montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao sair, deu 2 denários ao estalajadeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Jesus, fitando agora os olhos do escriba, disse-lhe: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o escriba respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus conclui dizendo: vai e faz tu mesmo. Portanto, Paulo, por aquela mesma estrada, antes do samaritano, já tinham passado um sacerdote e um levita. Ou seja, pessoas que se dedicavam ao culto de Deus e que eram tidas como figuras notáveis para os judeus. Contudo, vendo este pobre homem no chão, farão em frente sem parar, provavelmente, pensamos nós, para não se contaminarem com o seu sangue. Porque quem tocava sangue era considerado impuro e não apto ao culto. Portanto, antepuseram uma regra humana ligada ao culto judaico antes do principal mandamento de Deus, que é o amor. Certo? Sim. Nenhum dos dois teve compaixão suficiente para tomar conta dele. Acaba por fazê-lo o menos religioso dos 3, um samaritano, um estrangeiro, que faz parte de um povo que os judeus desconsideravam por não seguirem a lei e as escrituras como eles. E foi precisamente o samaritano que se abeira e ajuda a curar o ferido como se fosse seu parente. Sim, e é bom nós recordarmos que esta parábola surge como resposta ao escriba que questionava Jesus, que queria pô-lo à prova. Acontece que é o escriba que acaba por ser posto à prova. Ele permanecia no campo das ideias e acaba por ouvir uma resposta baseada em factos. Ou seja, recebe um convite para testemunhar as palavras da lei, mas na vida concreta. Sim, e a resposta de Jesus desconcerta-o. Enfim, como penso que sempre nos faz. Sim. Porque toca no concreto, numa situação perfeitamente possível de acontecer a qualquer um. E com isso, Jesus define muito bem quem é o nosso próximo. E na verdade, é todo aquele que necessita de amparo, ajuda e que muitas vezes não faz sequer parte do meu círculo de amigos ou de família de sangue. É até aquele que pode ser do povo inimigo. Portanto, vemos aqui que aconteceu uma inversão em relação à pergunta do escriba e também à lógica de cada um de nós. Leva-nos a entender que não somos nós quem definimos quem é o próximo e quem não é, com base nos nossos critérios. Mas sim, é a pessoa em situação de necessidade que consegue reconhecer quem é o seu próximo, ou seja, aquele que teve compaixão por ele. Portanto, temos aqui a alusão à primeira parte do título de hoje. O discípulo de Jesus é o que se faz próximo. Ser capaz de ter compaixão é a chave para quem segue Jesus. E isso exige que façamos esta pergunta várias vezes ao longo do nosso caminho. Eu faço-me próximo dos necessitados à minha volta? Pois, sabemos que o caminho é exigente e para o trilhar precisamos de aprender com o nosso mestre, Jesus. E olhamos agora para um texto do Papa Francisco que nos deixa algumas pistas muito boas. Queres começar, Paulo? Sim, claro. Então, diz Francisco assim: o samaritano não olhou para o relógio, não pensou no sangue. Foi para o pé dele, sujou as mãos e levou-o para uma hospedagem. O samaritano não era um funcionário, era um homem de coração aberto. E não há dúvida de que aquele estalajadeiro ficou estupefacto. Não percebia nada deste pagão que não era do povo de Israel. Terá se calhar até pensado, este é maluco, quando alugou um quarto para assistir o ferido. Alguns teólogos antigos diziam que esta passagem, no fundo, encerra todo o Evangelho. Cada um de nós é o homem ferido
e o samaritano, Jesus. Ele curou-nos as feridas, fez-se próximo, tomou conta de nós, pagou por nós. Sim, é um significado muito profundo, essa que os teólogos dão a esta passagem, mas a mensagem, no fundo, é: se nós formos como o samaritano, estamos a imitar o mestre. Sim. E nessa homilia o Papa continua: mas vamos ao centro da parábola. Este samaritano, assim diz o Evangelho, teve compaixão. Eis a diferença: os outros dois viram, mas os seus corações permaneceram fechados, frios. Em vez disso, o coração do samaritano estava sintonizado com o próprio coração de Deus. De facto, a compaixão é uma característica essencial da misericórdia de Deus. Deus tem compaixão de nós. E o que significa isto? Significa que sofre conosco. Compaixão significa compartilhar com. Esta parábola é um presente maravilhoso para todos nós e também um compromisso. A cada um de nós, Jesus repete isso que disse ao doutor da lei: vai e faz assim. Numa outra ocasião, Francisco deixou-nos um outro desafio. Eu por mim falo, desconcerta-me, porque toca verdadeiramente cá dentro. Diz-nos assim: se caminhares pela estrada e vires um desabrigado deitado no chão e passares sem olhar para ele, ou até pensares, mas é efeito do vinho, é um bêbado, questiona-te não se aquele homem está embriagado, mas pergunta-te se o teu coração não se endureceu, se o teu coração não se tornou gelado. Esta conclusão indica que a misericórdia por uma vida humana em situação de necessidade é o verdadeiro semblante do amor. É assim que nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus e que se manifesta o rosto do Pai. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, disse Jesus. Depois desta passagem marcante, Jesus parte para Betânia para descansar um pouco na casa de uma família amiga. E aqui vamos falar outra vez de proximidade. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que neste dia Lázaro não estaria em casa, provavelmente. As 2 irmãs são bastante hospitaleiras com Jesus. Marta, em concreto, andava de um lado para o outro, com muito serviço, atarefada, provavelmente a preparar o almoço para Jesus e os seus amigos, enquanto Maria, a outra irmã, se senta aos pés de Jesus para ouvir. E Paulo, aqui podemos pensar, isto talvez seja um pouco injusto para Marta, não? Com certeza, podemos até induzir que Marta estaria irritada pela falta de apoio, não é? Sim. Então, Marta o que faz? Dirige-se ao mestre e pede-lhe que diga a Maria para a ajudar. Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha a ajudar-me. A queixa de Marta não me parece fora do lugar, aliás, se calhar sentimos que ela tem razão. Sim, mas Jesus é sempre desconcertante e respondeu-lhe assim: Marta, Marta, estás preocupada e alvoroçada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Como dizia, de facto, desconcerta, é uma resposta que surpreende. Sim. Jesus muitas vezes inverte a nossa maneira de pensar e podemos perguntar-nos por que razão Jesus, embora apreciando a generosidade de Marta, tem que se deixar isto claro, não é? Porque é que ele afirma que devemos preferir a atitude de Maria. Então, trazemos aqui mais um texto do Papa Francisco que diz assim: a filosofia de Marta parece ser esta: primeiro o dever, depois o prazer. De facto, a hospitalidade não é feita de belas palavras, mas exige que se ponha as mãos no fogão. E Jesus sabe isto muito bem. E, de facto, reconhece a dedicação de Marta. Contudo, quer que ela compreenda que existe uma nova ordem de prioridades, diferente daquela que ela tinha seguido até então. Maria intuiu que existe uma parte melhor, à qual se deve dar o primeiro lugar. O resto vem a seguir, como um riacho que corre da nascente. E assim nos perguntamos: o que é esta parte melhor? É a escuta da palavra de Deus. Pois, e se repararmos bem, o Evangelho diz que Maria se sentou aos pés do Senhor para ouvir falar.
Notemos, não ouviu de pé, fazendo outra coisa, mas sentou-se aos pés de Jesus. Compreendeu que ele não era um convidado qualquer. À primeira vista parece que ele veio à casa delas receber comida e abrigo, mas na realidade foi o mestre que veio para se doar através da sua palavra. Verdade. E o Papa continua. Isto nada tira ao valor do compromisso prático. Este compromisso não deve preceder, mas sim fluir da escuta da palavra de Deus. Deve ser assim animado pelo seu espírito. Caso contrário, reduz-se a uma azáfama e agitação por muitas coisas, a um ativismo estéril. Sim, noutra ocasião o Papa também sublinha. Jesus parece repetir a cada um de nós. Não te deixes dominar pelas coisas a fazer, mas antes de tudo, ouve a voz do Senhor para cumprir bem as tarefas que a vida te confiar. Jesus certamente não tenta condenar a atitude de serviço de Marta, mas sobretudo a ansiedade com que às vezes é vivido essa postura. Sim, e rematando aqui mais uma vez com um conselho do Papa Francisco e um conselho muito prático. Diz ele, perguntemo-nos, quando começa o meu dia, atiro-me de cabeça para as coisas a fazer ou procuro primeiro a inspiração na palavra de Deus? Por vezes começamos os nossos dias automaticamente, fazendo coisas, como as galinhas. Não, diz Francisco. Devemos começar os nossos dias primeiro olhando para o Senhor, pegando na sua palavra, brevemente, mas que esta seja a inspiração para o dia. Se sairmos de casa pela manhã mantendo uma palavra de Jesus na nossa mente, certamente o dia vai adquirir um tom marcado por aquela palavra que tem o poder de dirigir as nossas ações de acordo com o que o Senhor quer. Sim. Conselho muito sábio, muito não é? válido. Ou seja, Deus não é mais uma tarefa na nossa vida, Deus preenche todas as tarefas na vida. Essa é que deve ser a questão. Muito bem, continuando aqui a narração de Lucas, ele vai nos contar uma passagem que mostra este desenvolvimento desta proximidade da escuta, que depois desemboca naturalmente na oração com Deus Pai. E perante uma pergunta acerca da oração, com que Jesus é confrontado, ele conta aos discípulos esta parábola do amigo inoportuno. No fundo, é um exemplo que tinha um único objetivo, induzi-los a pedir sem nunca se cansar. Paulo, podes ler, por favor? Com certeza. Disse-lhes Jesus, quem de vós terá um amigo e irá ter com ele à meia da noite para lhe dizer, amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe pôr à frente. E ele, de dentro, respondendo, dirá, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão na cama comigo. Não posso levantar-me para te ajudar. Digo-vos, ainda que não se levante para lhe ajudar por ser seu amigo, levantar-se-á por causa da falta de vergonha dele e dar-lhe-á tudo de quanto necessite. Também eu vos digo, pedi e ser-vos-á dado, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que procura encontra, e ao que bate abrir-se-á. Haverá algum pai entre vós a quem o filho peça um peixe e em vez do peixe lhe dê uma serpente? Ou que peça um ovo e lhe dê um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. E recordo aqui umas palavras do Papa em que ele aconselha mesmo a ser inoportunos na oração, pois quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate ser-lhe-á aberto. E, no entanto, ele esclareceu que a oração não é como uma varinha mágica, em que nós recitamos a oração e plim, cumpre-se a graça. Não, o Papa compara a oração a um trabalho que pede vontade, que pede constância, que pede para sermos determinados, sem termos vergonha. Porquê? Diz ele, porque estou a bater à porta do meu amigo. Deus é amigo, e como um amigo eu posso fazer isto. Uma oração constante, até invasiva. E o Papa recorda também o exemplo de Santa Mónica,
que rezou com constância muitos e muitos anos, até com lágrimas, pela conversão de seu filho Agostinho. No final, o Senhor abriu a porta. Mas se pedires, recitares 2 Pais Nossos e fores embora, quer dizer que não desejas realmente o que pedes. Ao contrário, é preciso pedir com insistência, como há pouco referias. Pensemos um pouco, pergunta-nos o Papa, como rezo? Como um papagaio? Rezo precisamente com a necessidade no meu coração? Luto com Deus na oração para que Ele me conceda aquilo de que tenho necessidade? Bem, mas se for justo. Sim, sem dúvida. Constância, mas também pedir aquilo que é o melhor. Ou seja, ao Senhor apraz-lhe dar tudo de bom. E o que de melhor Ele tem para nos dar é dar-se a si próprio, como nos recorda o Papa. O Senhor nunca dá ou manda uma graça pelo correio. É Ele que a traz, porque Ele é a própria graça. Paulo, antes de avançarmos, sugeria fazer aqui um pequeno resumo desta primeira parte do título do episódio 2, que no fundo diz o que é próximo. E podemos ver esta dimensão do que é próximo nestas 3 passagens que acabamos de falar. A primeira é o que é próximo pode-se ver naquele que trata do outro. Vemos isso na parábola do bom samaritano, que é uma das principais com que o cristão deve conhecer, não é? Exatamente. O verdadeiro próximo é quem age com misericórdia, independentemente da sua origem ou estatuto. No segundo episódio vemos o que escuta a palavra. Vemos isso nas prioridades de Marta e de Maria, não é? Exatamente, o contraste entre a agitação de Marta e, por outro lado, a escuta atenta e serena de Maria. Jesus ensina que uma só coisa é necessária: acolher e escutar a palavra. E o terceiro tipo de proximidade que se faz por aquele que reza ao Pai sem se cansar. Sim, Jesus incentiva a oração contínua, com confiança e sem desânimo. E o Espírito Santo é o dom supremo concedido, na verdade, aos que rezam com fé. Portanto, depois desta recapitulação desta ideia, deste nosso episódio, ou seja, a proximidade faz-se com os outros com quem nós tratamos bem, mas também na escuta da palavra e na oração com Deus. Exatamente. Estamos prontos para avançar ao ver passagens em que Jesus é taxativo para nos indicar características de quem não é próximo. Vamos pela negativa, não é? Exatamente. Então, dias mais tarde, Jesus estava a acabar de falar à multidão quando um fariseu lhe pediu para tomar a refeição consigo. Aceitou o convite e seguiu-o. Entrou na habitação, acolheram-no os outros notáveis e doutores da lei. Jesus saudou-os e pôs-se à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que não se lavara primeiro antes da refeição. As tradições farisaicas prescreviam lavagens de purificação. Antes mesmo das suas palavras de repreensão, Jesus antecipou-se e disse-lhe: Ora vós, os fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Dai antes de esmola o que está dentro, e eis que tudo fica puro para vós. Mas ai de vós, os fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a verdura, e negligenciais o juízo e o amor de Deus. Era necessário fazer estas coisas e não pôr de lado as outras. Ai de vós, os fariseus, porque amais o primeiro assento nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como os sepulcros não assinalados, e os homens que caminham por cima não se apercebem. Portanto, aqui palavras duras em que, mais uma vez, Jesus faz um apelo a viver a justiça e o amor de Deus e a não se refugiar na adesão exterior às regras. E podemos imaginar que o ambiente naquela sala ficou bastante tenso, não é? Pesado. Foram palavras duras que provocaram a intervenção de um outro doutor da lei que estava na sala, que diz assim: Mestre, ao dizer isso, também nos injurias. E Jesus, porém, diz-lhe: E ai de vós, os entendidos na lei, porque carregais os homens com fardos, difíceis de suportar, e vós nem com um dos vossos dedos tocais nos fardos. E continuou:
Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, quando os vossos pais é que os mataram. Portanto, sois testemunhas e coniventes com as obras dos vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os sepulcros. Foi por isso que também a sabedoria de Deus disse: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos. A alguns deles hão de matar e perseguir, para que a esta geração se peçam contas do sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o templo. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, os entendidos na lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós não entrastes e impedistes os que estavam a entrar. Podemos dizer que o prato principal deste almoço fora servido. Aqui um apelo cortante à autenticidade, à verdade. É um convite aos homens desta religião judaica para que aderissem à lei, mas com o seu coração. E diz-nos assim o Papa sobre isto: há uma atitude que o Senhor não tolera, a hipocrisia. Convidam Jesus para almoçar, para o julgar, mas não para fazer amizade. A hipocrisia é justamente o apresentar-se de um modo e ser-se de outro. Por fora tu és perfeito, ou melhor, bem engomado, com a retidão, mas por dentro és outra coisa. A hipocrisia é a linguagem do diabo. É a linguagem do mal que entra no nosso coração e é semeada pelo diabo. E Jesus gosta de desmascarar a hipocrisia. E o Papa continua sublinhando uma ideia muito forte. Um cristão que não sabe acusar a si mesmo não é um bom cristão. E corre o risco de cair na hipocrisia. E recorda da oração de Pedro quando disse ao Senhor: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Que nós aprendamos a acusar-nos a nós mesmos. Quando Jesus saiu dali, os doutores da lei e os fariseus começaram a hostilizá-lo terrivelmente e a fazê-lo falar sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas para o apanharem em alguma coisa que saísse da sua boca. E Jesus falara com verdade e, fazendo, dera novos elementos a quem queria acusá-lo, porque o considerava uma ameaça. Continuamos aqui, Paulo, a ver os tais lobos do episódio passado, não é? Sim, verdade. Tudo queriam aproveitar para desacreditar. Portanto, acabamos de ver uma característica de quem não é próximo: a hipocrisia. Entretanto, diante da casa do fariseu, juntara-se uma grande multidão e as pessoas aglomeravam-se a ponto de se pisarem uns aos outros. Jesus começou a dizer primeiro aos seus discípulos: tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nem escondido que não venha a conhecer-se. Digo-vos, meus amigos, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais têm para fazer. Mostrar-vos-ei de quem deveis ter medo. Deveis ter medo daquele que, depois de matar, tem autoridade para lançar na giena. Sim, digo-vos, desse deveis ter medo. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? E nenhum deles fica esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Valeis mais do que muitos pardais. Sim, Jesus falava sobretudo aos seus discípulos, mas estava ali a multidão que procurava ouvi-lo. E podemos imaginar que ele continuou olhando para cada um dos rostos à sua volta, dizendo: digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Acrescentou: não vos preocupeis com uma vez de vos defender ou com o que haveis de dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que é necessário dizer. Portanto, Paulo, vemos aqui um antídoto para a hipocrisia que estavas a falar, que é ser verdadeiro e aceitar dar a cara pela verdade, que é o próprio Jesus. Corretamente. De seguida, vamos ver uma outra característica de quem não é próximo.
Mas antes disso, talvez seja uma boa altura para uma pequena pausa e falamos disso na segunda parte. O que achas, Zé Pedro? Sim, parece-me bem. Portanto, até já então. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então estamos de volta e antes do intervalo prometemos trazer outra característica de quem não é próximo. Não é assim, Paulo? Sim. Então, continuemos. Alguns dias depois, um homem que o ouvia pela primeira vez perguntou-lhe em voz alta: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus recusou: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza, porque mesmo que alguém possua em abundância, a sua vida não consiste nos seus bens. Bem, na sua resposta, Jesus exorta a afastar-se da avareza. Mas, Zé Pedro, queres explicar melhor o que é isto da avareza? Antes de mais, é um vício. E na tradição católica também é considerado um dos 7 pecados capitais. Portanto, os vícios são o oposto das virtudes. E a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Portanto, no vício da avareza, temos a virtude contrária da generosidade. Portanto, a avareza é a ganância desenfreada de possuir bens e é algo que cria dependência e destrói por dentro as pessoas. Especialmente aqueles que têm muito e nunca estão satisfeitos, querem sempre mais e mais, geralmente apenas para si próprios. Mas assim, já não se tratam de pessoas livres, passam a ser escravos. E paradoxalmente, no fundo, em vez de se servir do dinheiro, passa-se a ser servo do dinheiro. Sim, e Jesus, para sublinhar a importância do desapego dos bens, contou-lhes a parábola do rico insensato, que começa assim: A terra de um homem rico deu uma boa colheita, e discutia consigo próprio, dizendo: Que hei de fazer, dado que não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: Vou fazer assim: destruirei os meus celeiros e edificarei uns maiores. Lá recolherei todo o grão e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: Insensato, esta noite a tua vida ser-te-á reclamada. O que preparaste para quem será? Assim acontece àquele que acumula para si e não se torna rico diante de Deus. Sim, mais uma vez o Papa Francisco diz-nos palavras sábias. Diz-nos assim: a conclusão da parábola é de eficácia singular. É uma advertência que revela o horizonte para o qual todos somos chamados a olhar. Os bens materiais são necessários, claro, são bens, mas consistem no meio para viver honestamente e para partilhar com os mais necessitados. E Jesus continuou fazendo um convite a confiar na providência. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Reparai nos corvos, não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e Deus alimenta-os. Quanto mais não valeis vós do que as aves. E continua: Vós não procureis o que comer nem o que beber, e não vos inquieteis, pois os pagãos do mundo é que procuram tudo isso. O vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Procurai antes o seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto,
Perante a avareza, Jesus desafia os discípulos a libertarem-se dos bens e a terem uma segunda atitude de confiança que Deus vai prover o que é necessário. Ou seja, Deus dá por acréscimo a quem busca primeiro o seu reino. Devemos apostar primeiro nessa outra riqueza. Devemos trabalhar sim, mas por fazer, como diz Jesus, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não se aproxima, nem a traça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E os seguidores de Jesus todos os dias eram testemunhas de como ele atraía, suscitava esperanças, impressionava os corações, mas o seu discurso por vezes era difícil de ouvir e por isso também provocava reações contrárias, de rejeição, de fecho, de indignação, alguns até o abandonam, não é? Sim. Portanto, olhando para o fio condutor deste episódio, até agora vimos que Jesus elencou as características de quem está próximo de Deus e outras de quem não está próximo. E Jesus, sabendo que o tempo de concluir a sua missão estava para breve, ele adverte os seus discípulos de que chegou o momento para tomar uma decisão. Ou seja, a opção por esta boa nova do Evangelho não pode ser adiada. Portanto, os seus discípulos têm agora pela frente uma escolha. E vamos ver nas próximas 3 passagens que essa escolha tem características e tem consequências. E para que esta chamada seja compreendida melhor, ele serve-se de uma imagem forte e diz assim: vim lançar fogo sobre a terra e que desejo eu, senão que já estivesse ateado. Mas tenho um batismo para nele ser batizado e como estou angustiado, até que se consume. Pensais que vim estabelecer paz na terra? Não, eu vos digo, mas divisão. De facto, a partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra a sua nora e nora contra a sua sogra. Portanto, olhando aqui para a primeira ideia do fogo, o Papa Francisco explica-nos que Jesus veio trazer ao mundo o Evangelho, ou seja, a boa nova do amor de Deus por cada um de nós. E por isso diz-nos que o Evangelho é como fogo, porque se trata de uma mensagem que, quando irrompe na nossa história, queima os velhos hábitos de vida. Quando o Evangelho passa e é ouvido e recebido, as coisas não permanecem como estão. Diz-nos o Papa, o Evangelho provoca a mudança e convida à conversão. Paulo, olhando para a outra ideia desse excerto, alguém podia perguntar, mas se Deus é amor, por que é que Jesus fala em divisão nas famílias? Bem, o Papa explica. À primeira vista, pode desconcertar ouvir que Jesus veio trazer a divisão. Mas ele veio para separar com o fogo. Separar o quê? O bem do mal, o justo do injusto. Neste sentido, ele veio para dividir, para pôr em crise a vida dos seus discípulos, pondo fim às ilusões fáceis daqueles que acreditam que podem combinar vida cristã e mundanidade. Depois continua o Papa. Trata-se de não viver de forma hipócrita, mas de estar disposto a pagar o preço de escolhas coerentes. É esta a atitude que cada um de nós deve procurar na vida, pagar o preço da coerência com o Evangelho, porque é bom considerar-nos cristãos, mas sobretudo devemos ser cristãos em situações concretas, como também Francisco, ao longo do seu pontificado, nos mostrou, certo? Sim, a sua postura falava mais muitas vezes que as suas palavras. Exatamente. Portanto, resumindo, a verdade do Evangelho e ser coerente com esse Evangelho pode causar estranheza nos outros, pode gerar oposição. E, como vemos, esta divisão não vem de Deus, mas da escolha livre das pessoas. Ou seja, a escolha por Jesus pode ser um sinal de contradição, infelizmente até no interior das famílias. Ainda sobre este tema da escolha, falamos agora de outro momento. Jesus continuava a viagem para Jerusalém e no caminho alguém lhe disse: Senhor,
São poucos os que se salvam? Ele disse-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não serão capazes. A partir do momento em que o senhor da casa se levantar e fechar a porta, e vós começardes a ficar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Então, respondendo, ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Começareis então a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e ensinaste nas nossas praças. E ele dir-vos-á: não sei de onde vós sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a injustiça. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós a serdes lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. De novo trazemos aqui um texto do Papa Francisco que nos explica por que motivo esta porta é estreita. Trata-se de uma porta estreita não porque é opressiva, mas porque exige que limitemos e contenhamos o nosso orgulho que nos incha e o nosso medo que se alastra, para então nos abrirmos a Ele com coração humilde e confiante, reconhecendo-nos pecadores necessitados do seu perdão. E continua o Papa Francisco dizendo: ser de Jesus significa segui-lo, comprometer a vida no amor, no serviço e no dom de si, como ele fez, passando pela porta estreita da cruz. Entrar no projeto de vida que Deus nos propõe requer que reduzamos o espaço do egoísmo, que diminuamos a presunção da autossuficiência, que baixemos as alturas da soberba e do orgulho e que superemos a preguiça, a fim de atravessar o risco do amor, até quando ele inclui a cruz. Sim. Mas para concluir, o Papa explica que o facto da porta ser estreita não significa que seja destinada apenas a poucos eleitos ou só aos perfeitos. E para provar o seu ponto, o Papa recorda que Jesus diz que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Portanto, esta porta é estreita, mas está aberta a todos. Diz-nos o Papa: não vos esqueçais disto. A porta está aberta a todos. E, Paulo, para dar aqui um exemplo desta ideia, vamos dar um salto no Evangelho de Lucas. Sim, Jesus, que ia a caminho de Jerusalém, acaba por lá estar, mas vemos que é aconselhado a retirar-se, porque já estava com a cabeça a prémio, não é? O ambiente estava pesado e a missão ainda não se tinha completado. Então Jesus retirou-se para lá do Jordão. E num sábado volta a ser convidado em casa de um dos chefes dos fariseus para almoçar. E eis que à porta de casa o esperava um homem que sofria de hidropisia. Teria as pernas e os pés deformados pela acumulação excessiva de líquidos. Jesus disse aos fariseus: é permitido ao sábado curar ou não? Eles, porém, permaneceram calados. Jesus tomou pela mão este homem doente, curou-o e mandou-o embora. E ele disse aos que lá estavam: quem de vós, se um filho ou um boi cair num poço em dia de sábado, não vai tirá-lo imediatamente? Mas eles não foram capazes de replicar a nada disto. Já na casa, Jesus terá observado como os convidados, ao chegarem, procuravam os melhores lugares. O que é que Jesus lhes diz, Paulo? Conta-lhes mais uma parábola para ver se eles entendem a mensagem, não é? E diz assim: quando fores convidado por alguém para uma boda, não te reclines no primeiro lugar, não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele e venha aquele que a ti e a ele convidou e te diga: dá o lugar a este. Passarias então a ocupar com vergonha o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, reclina-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou te diga: amigo, sobe mais um pouco.
Tal será para ti um motivo de glória diante de todos os que estiverem reclinados à mesa contigo. Porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Sim, estas palavras são semelhantes, acho que já tínhamos ouvido no primeiro discurso de Jesus, no monte, aquele discurso das bem-aventuranças, não é? Exatamente. E o Papa Francisco lembra-nos esta característica essencial. A humildade é o caminho para o céu. A palavra humildade deriva do termo latino humus, que significa terra. É paradoxal. Para chegar ao alto, ao céu, é preciso permanecer baixo, como a terra. Deus não nos exalta pelos nossos dons, pelas nossas riquezas, pela capacidade, mas sim pela humildade. Deus eleva aqueles que se abaixam, que servem. Mas, Paulo, vamos ao ponto central deste almoço. Sim, Jesus dirigiu-se então diretamente a quem o convidara para almoçar e diz: quando deres um almoço ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não aconteça que também eles te convidem e assim te retribuam. Quando deres um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. Serás feliz por não terem como retribuir-te, pois ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Mais uma vez, Jesus manifesta-nos aqui a lógica de Deus Pai, que é bem diferente da lógica humana. E o Papa Francisco também sublinha que Jesus nos dá a chave para interpretar este seu discurso, que é: se fizeres assim, receberás a tua recompensa com a ressurreição dos justos. Isto significa que aqueles que se comportarem desta maneira terão a recompensa divina, muito mais superior do que a recompensa humana. Que geralmente é a lógica do eu faço-te este favor esperando que tu me faças outro. Diz o Papa: não, este não é um cristão. Jesus convida-nos à generosidade abnegada, a abrir o caminho para uma alegria muito maior, que é a alegria de fazer parte do próprio amor de Deus que nos está à nossa espera no banquete celestial. E a seguir, Jesus conta uma outra parábola. Um certo homem fez um grande banquete e convidou muitos. Enviou o seu servo à hora do banquete para dizer aos convidados: vinde que já está pronto. E a um começaram todos a desculpar-se. O primeiro disse-lhe: comprei um campo e tenho necessidade de ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, peço-te que me desculpes. Outro disse: desposei uma mulher e por isso não posso ir. Ao regressar, o servo anunciou tudo isso ao seu senhor. Então o senhor da casa, irado, disse ao seu servo: sai depressa para as praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Disse o servo: senhor, fiz o que mandaste e ainda há lugares. Disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e veredas e força-os a entrar, para que se encha a minha casa. Pois digo-vos, nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. Portanto, vemos que a porta é estreita, mas está aberta a todos. E agora é importante sublinhar: a todos os que aceitam o convite com humildade. Não para os autossuficientes. A mensagem é que à mesa do reino de Deus não há predestinados. Os convidados originais, que era o povo judeu, muitos deles recusam o convite. E Deus abre a festa aos excluídos, porque quer que todos tomem parte no banquete. Muito bem, Paulo. Este episódio já temos aqui a percorrer muitas e boas passagens. E chegamos à conclusão do título do episódio, que é Ao que regressa, não é? Sim. Foi além do Jordão, já longe de Jerusalém e da sua Galileia, que Jesus decidiu contar a parábola que melhor descreveria o amor de Deus pelos seus filhos. Então, aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Mas também lá estavam os fariseus e os doutores da lei, que murmuravam entre si, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Paulo, antes de avançarmos aqui na narração do Evangelho, é bom reparar aqui nos envolvidos. Portanto, nesta cena
Há pecadores e publicanos que se aproximam de Jesus com alegria, não é? Depois há escribas e fariseus que criticam Jesus por acolhê-los, que representam aqui uma visão mais rigorosa, mais legalista. E depois, segundo aqui um comentário de Dom António Couto, podemos ver aqui uma terceira parte, que é o destinatário do Evangelho de Lucas, que, se bem se lembram, começa como: eu te escrevo, ó Teófilo. Então, alguns estudiosos sugerem que este Teófilo pode ser o nome de uma pessoa, mas também pode ser um nome simbólico que representa qualquer pessoa que ama a Deus. Teófilos, aquele que é amigo de Deus. Ou seja, todos nós cristãos ou leitores interessados no Evangelho, no fundo. Então, Paulo, se não te importares, podes continuar com a parábola que Jesus ia ensinar. Jesus disse assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. O pai assim fez. Deixou-o livre, dando-lhe tudo o que pedia, e repartiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma região distante e aí esbanjou os seus bens numa vida desregrada. Depois dele gastar tudo, surgiu uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Então foi colocar-se ao serviço de um dos cidadãos daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava saciar-se com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm pão e abundância, e eu aqui morro de fome? Vou levantar-me, ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e para contigo. Não mais sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus assalariados. E levantando-se, foi ter com seu pai. Portanto, como poderíamos dizer na linguagem popular, este filho bateu no fundo, não é? Quando estava em casa do pai, nunca teria trocado a condição de filho com a condição de trabalhador. Mas agora, na solidão, na miséria, no desespero, até o lugar de assalariado do pai lhe parecia um sonho. Então, foi necessária a decisão de ele mudar e de partir. Apesar da vergonha e até do temor de ser rejeitado ou repreendido. Mas vemos que nada disso acontece, certo? Verdade. Jesus continua o relato da parábola. Ainda ele estava longe, quando o seu pai o viu e se compadeceu profundamente. Correndo então, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e para contigo. Não mais sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor veste e vestilha. Dai-lhe um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo, matai-o e festejemos comendo. Porque o meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Há aqui um detalhe interessante, é que o pai viu-o porque estava à sua espera. Ou seja, viu-o porque o amava e esperava um dia avistar a sua figura no horizonte, a regressar. Além disso, o pai não esperou que ele chegasse, correu na sua direção. E não esperou que se humilhasse a pedir para ser um dos trabalhadores. Aí ele desata a abraçá-lo porque o quer como filho. Sim, como Deus nos quer, a todos nós. Diz-nos o Papa Francisco que esta parábola nos leva ao coração de Deus que perdoa sempre. Diz-nos que Deus é Pai, que não só volta a receber, mas que também se alegra e faz festa pelo seu filho, que voltou para casa depois de ter esbanjado todos os bens. Nós somos esse filho e comove pensar como o Pai nos ama sempre e espera por nós. Sim, e esta primeira parte da parábola, normalmente, é-nos dito que nós somos esse filho e que, através do sacramento da penitência ou da confissão, temos sempre esta porta aberta da casa do Pai em que podemos retornar quando quisermos, porque Ele vai-nos sempre acolher com muito carinho e ternura. Mas Jesus continuou o relato porque ainda tinha de descrever uma outra cena, não é?
Sim, e conta assim. O seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu música e danças, chamou um dos servos e procurou saber o que era aquilo. Este disse-lhe: o teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Ficou irado e não queria entrar, mas o seu pai saiu para lhe suplicar. Em resposta, disse ao seu pai: e eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que devorou todos os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. Ele disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era necessário festejar e alegrar-me-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Portanto, na segunda parte da história, há aqui o segundo irmão. E o Papa Francisco diz assim: na mesma parábola, há também o filho mais velho, que entra em crise. Com efeito, dentro de nós há também este filho mais velho. E pelo menos em parte somos tentados a concordar com ele. Sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir as tuas ordens, mas por este teu filho até festejas. E sublinha o Papa: o problema do filho mais velho sobressai destas palavras. Na relação com o pai, ele baseia tudo sobre a pura observância das ordens, no sentido do dever segundo a lógica humana. E pode ser também o nosso problema, entre nós e Deus. Perder de vista que Ele é Pai e vivermos numa religião distante, feita apenas de proibições e deveres. E Francisco continua: a consequência desta distância é a rigidez em relação ao próximo. Com efeito, na parábola, o filho mais velho diz o teu filho, como se dissesse não é meu irmão. E no final, ele mesmo corre o risco de ficar fora de casa porque não queria entrar. Vendo isto, o pai sai para lhe suplicar: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Sabem-no bem os pais, que se aproximam muito do sentimento de Deus. Neste ponto da parábola, o pai abre o coração ao filho mais velho, manifestando-lhe duas necessidades. Era necessário fazer festa e alegrar-se, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Sim, antes de mais festejar, porque era preciso oferecer-lhe um acolhimento caloroso, que encoraja quem se arrepende, ou está a caminho, ou quem está em crise, ou distante. Como sublinha o Papa, Deus não sabe perdoar sem festejar. E depois, de acordo com o Pai, é preciso alegrar-se. E o Papa diz-nos que quem tem um coração sintonizado com Deus, quando vê o arrependimento de uma pessoa, por mais graves que tenham sido os seus erros, alegra-se. Não fica parado nos erros, não aponta o dedo contra o mal, mas alegra-se com o bem. E remata com esta frase: quanto a nós, será que sabemos alegrar-nos pelos outros? Sim, nós devemos saber imitar este pai que representa Deus, sempre pronto a acolher de braços abertos, com amor, com alegria, quem retorna. Na verdade, o amor de Deus é exagerado, pródigo em misericórdia. Supera qualquer expectativa humana. Sim, deixa-nos desconcertados, não é? Sim. Só queríamos ser assalariados e ele abraça-nos como um filho cheio de beijos. Exatamente. Paulo, para fazer aqui um contexto desta parábola, convém, em abono da verdade, explicar que ela está contada como uma parábola maior, em Lucas no capítulo 15, porque além do filho pródigo também inclui a história da ovelha perdida e a outra história da moeda perdida, que aqui não temos tempo de analisar. Mas no fundo é considerada como uma única parábola com um fio condutor comum, que é isso que nós queremos chegar, que é a misericórdia de Deus. E como disseste no início, ela surge como resposta aos fariseus e escribas. E também a todos nós, claro, quando somos parecidos a eles, não é? E adotamos atitudes orgulhosas, exclusivistas. Por isso, também somos convidados a identificar-nos com o filho mais velho. É a imagem dos justos que não conseguem alegrar-se com a misericórdia que é dada ao outro. E se repararmos, a parábola termina em aberto.
provocando o leitor, o tal Teófilo. Por isso, também somos convidados a decidir: vamos entrar na festa da misericórdia ou permanecer de fora? Sim, em última análise, isto é a pergunta final que nos vai ser feita no juízo. Queremos entrar na festa ou queremos ficar fora? Sim. E será que vamos aceitar esta mensagem central desta parábola? É que no caminho da nossa vida podemos nos perder tanto fora da casa, como o primeiro filho mais novo, no pecado explícito, não é? Sim. Como depois também nos podemos perder dentro da casa, como o filho mais velho, no legalismo e na dureza do coração. A boa notícia qual é? É que Deus, para os dois, é pai e não patrão. E a sua misericórdia e o seu amor são infinitamente maiores que os nossos pecados. Paulo, confidenciamos aqui ao preparar este episódio, lemos vários textos, a maioria do Papa Francisco, mas também um ou outro do Papa Bento XVI, embora não o tenhamos citado. E, por fim, também recorremos aqui ao blog de Dom António Couto, que também tem um texto excelente sobre esta parábola. E sugiro finalizarmos o episódio com um excerto de um poema que ele escreveu nesse artigo. Podes ler, por favor? Sim. Dirigindo-se ao Senhor, diz assim: ainda agora abri a página em branco do deve e haver, deste tempo que me é dado a viver. Não sei ainda os registros que nela se farão, mas já sei que, ao terminar o dia, a página agora aberta transbordará de perdão e de alegria. Tu e eu, sempre frente a frente, sempre lado a lado. Teu é o amor, meu é o pecado. Mas vê-se bem que esta luta tem um vencedor antecipado. Sim, o teu amor acaba sempre por vencer o meu pecado. Vemos aqui o talento de Dom António para a escrita. Poético de Dom António, sim. Além da sua análise bíblica, exegética, também tem este traço característico que nós saudamos. E agora, jeito de encerramento mesmo do episódio, se na primeira parte do podcast respondemos ao que significa ser ou não ser próximo de Deus e dos irmãos, nesta segunda parte tentamos responder ou concluir quem é o que regressa. E a resposta, penso, tornou-se óbvia. Somos todos, reconhecendo-nos faltosos e necessitados de perdão. Esse caminho que só se pode fazer através dele, de Jesus, não é? Sim, verdade. A conversa estava imensamente interessante, mas acho que já batemos no tempo habitual. E por isso terminamos aqui este episódio cujo fio condutor foi este. Nós podemos ser próximos dos outros e de Deus, mas também podemos estar bem afastados. Mas o que importa sempre reter é que Deus é este Pai que quer que nós regressemos sempre para Ele. Portanto, quer os próximos, quer os não próximos, podem e devem, durante toda a sua vida, fazer este caminho de regresso. Para isso basta ter a humildade de pedir perdão. Obrigado, Paulo, pela tua colaboração e presença neste 7º episódio. Eu é que agradeço, foi mais uma vez um gosto estar convosco e até breve. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós e contado muitas parábolas, como as de hoje. Hoje demos aqui o 7º passo deste caminho de 12, no módulo 2. Na próxima semana cá estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. E até lá, fica com Deus. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.